Olá, aluno! Eu sou a professora Flávia e a gente vai começar uma série de vídeos a respeito aí da disciplina Aspectos Sociais, Políticos e Legais na Educação. O nosso primeiro tema é a estrutura educacional brasileira. É importante você, futuro professor, conhecer um pouco dessa estrutura e saber como que ela funciona politicamente. Por que foram feitas determinadas escolhas, porque nós trabalhamos com determinadas estruturas, e aí para quem estiver a fim de pesquisar também, não só depois de conhecer a nossa, conhecer a estrutura, por exemplo, educacional de outros países. E aí vocês vão perceber o quão diferente que nós estamos aí. Você acredita que é possível mudar a educação por meio das leis? Acredita que todas as leis que nós temos hoje, elas são cumpridas ou ainda tem algumas coisas que precisam ser melhoradas? Se você acredita que a lei é cumprida, você acredita que hoje todos têm acesso à educação de qualidade, todos conseguem não ter dificuldades alguma ao se deslocar para a escola, ao conseguir estudar? Todo mundo tem acesso e todo mundo é igual no país? Não, né? Vocês podem observar as dificuldades que tem, por exemplo, um aluno que está na Amazonas, por exemplo, para ele poder estudar. Há algumas regiões em que as pessoas precisam se deslocar por meio de barcos, né? E como que o Estado se preocupa com isso, né? Há leis que defendem que é preciso garantir a educação para essas pessoas que estão sem acesso ou têm alguma dificuldade? E se você acredita que a lei é cumprida, você acredita que o que nós temos hoje é justo? Fica a dica para vocês pensarem um pouco a respeito disso. É importante também você, futuro educador, entender que falar de lei parece ser um pouco chato, um pouco denso. Nós vamos ver alguns artigos que vocês precisam entender, mas também quando você se apropria desses artigos, quando você entende um pouco mais sobre as leis, você, não só como professor, mas como cidadão, vai poder ter a oportunidade de falar com mais propriedade a respeito delas e lutar pelos seus direitos e os direitos dos seus alunos. Essa disciplina também vai permitir que a gente possa analisar políticas públicas, né? Por quê? Porque uma coisa é o que está na lei, a outra coisa é o que é aplicado, o que a gente pode contar com isso. Isso dentro, a gente pensando nas três esferas, né? Na esfera municipal, na esfera estadual e nas questões envolvidas com a União. Pensar também nas relações que nós temos entre educação, Estado e sociedade. Essa relação é um pouco justa para alguns, injusta para outros, né? Mas o que a lei, está expresso na lei, é uma lei única para todos, né? Só que a gente tem que pensar que cada sociedade tem realidades diferentes e isso é possível em determinados locais e outros não. E quais são as políticas que são feitas para que sejam adaptados para todos? O nosso sistema educacional, ele é um sistema considerado aberto. Vocês vão perceber que algumas determinações da lei trazem as condições mínimas, né? Então, essa palavra-chave dentro do nosso sistema permite com que, por exemplo, haja iniciativas para que a gente possa trazer algo além, que a gente possa expandir isso. O que não ocorre são outras iniciativas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje é determinado que o ensino fundamental tenha até 9 anos. Então, isso significa que precisa todas as escolas ter 9 anos e se alguma determinada escola quiser expandir isso e deixar um ensino fundamental de 10 anos. É possível? É, mas não há nenhuma iniciativa, nem privada, nem pública a respeito disso. Eles acreditam e trabalham com o que é mínimo. Então, por isso que o nosso sistema é considerado aberto. Ele pode ser expandido para outras determinações, mas geralmente a iniciativa pública e privada detém daquilo que nós temos como mínimo.
Bom, dentro aí das esferas, nós temos aí algumas... os ensinos e modalidades são divididos aí de acordo com algumas prioridades. Então, nós temos a educação superior, que é representada o olhar que vem daí da União, a esfera estadual, em que o foco é o ensino fundamental e o ensino médio, e a esfera municipal, que detém aí do ensino fundamental e da educação infantil. É importante a gente entender essas questões desses sistemas estaduais e municipais, porque isso também reflete um pouco na distribuição das verbas para essas determinadas esferas. Então, você, professor, precisa entender como que funciona a verba da escola se você trabalha dentro de uma escola municipal, se você trabalha dentro de uma escola estadual, e assim por diante. O sistema municipal, por exemplo, tem uma carga muito pesada. Eles cuidam tanto da educação básica, né, e muito foco na educação infantil, e é exigido desse órgão dar conta de vagas para a educação infantil, que hoje tem lá a sua obrigatoriedade, vocês vão ver aí no texto da lei. Nós temos aí dentro dos nossos sistemas, né, dentro dessa divisão da educação básica, alguns documentos pelos quais eles precisam ser dirigidos. Então, a educação infantil, que é regido pelo RCNI, o ensino fundamental e ensino médio, que é regido pelos PCNs. Dentro aí da divisão de graduação e pós-graduação, nós temos aí o bacharelado, licenciatura, o tecnólogo, o mestrado. Então, toda essa estrutura, essa divisão, foi estabelecida pela União. Você percebe que dentro desses parâmetros que a gente está falando, dessas divisões, dessas políticas, né, há um teor político que você também deve estar, precisa entender. Apesar de você não atuar politicamente, mas a gente age um pouco politicamente seguindo essas orientações. Então, eu coloco aqui para vocês um pouco da questão do que é essa política. E essa política nada mais é do que essa condição em que você participa das decisões do Estado, decisões pelas quais envolvem o coletivo, tá? E essas decisões definem o rumo da sua cidade, do seu estado, né? Então, a política pública, ela é de orientação do Estado, mas todos devem seguir as mesmas regras. Então, o Estado aí representado quer dizer a União, e a União vai repassando, né, dentro das suas diretrizes, dos seus princípios, as regras pelas quais o Estado e o município devem seguir também. Bom, as leis, né, nosso sistema educacional busca a justiça social. Quer definir por meio das regras e leis que todos tenham acesso a uma educação de qualidade e justa, que a educação seja democrática e que ela seja, sobretudo, para todos. Muito obrigada a vocês e até o próximo vídeo. Olá, aluno, eu sou a professora Flávia e esse é o nosso segundo vídeo da disciplina Aspectos Sociais, Políticos e Legais da Educação. O nosso tema de hoje é as relações entre educação, Estado e sociedade. Um estudo da Organização da Educação Brasileira, dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas e educacionais. Bom, o processo pelo qual a Constituição foi construída foi um pouco levando em consideração as mudanças sociais. Nós tivemos um processo aí de sair um pouco do Brasil ser colônia de Portugal para ser independente, e algumas decisões pelas quais nós temos hoje na nossa lei são leis que são inspiradas também e influenciadas por Portugal, mas também leis que trazem a realidade da Itália, a realidade
da Alemanha, por exemplo. Então, nem tudo que nós temos são coisas que foram criadas aqui, né? Muitas coisas foram trazidas depois e também a gente queria diferenciar, digamos assim, e se desvencilhar um pouco da realidade que nós tínhamos aqui de uma colônia portuguesa. Então, a gente precisava ter essa questão de se demonstrar como independente, como algo que não fosse mais dependente de Portugal, é que nós tínhamos que criar as nossas leis. Então, nós não copiamos na sua íntegra aí com Portugal, mas trouxemos alguns aspectos que tinham mais a ver com a nossa realidade. Então, essa transformação, essa virada de um Brasil que existia a monarquia para um Brasil república, foi um processo muito arduoso. Por quê? A monarquia, os nobres, né, já tinham os seus privilégios, os seus filhos estudavam nos melhores colégios, isso era importante para que eles pudessem manter-se no poder, e as relações de poder para eles eram muito importantes. E os republicanos lutavam arduamente contra isso. Por quê? Porque, primeiramente, eles queriam tirar esses privilégios da coroa. Então, existia a necessidade de todos terem acesso à educação. Nós havíamos também uma realidade em que muitos saíam daqui, por exemplo, para fazer uma universidade, na Universidade de Coimbra, então faziam faculdade fora, nós não tínhamos nada aqui, propriamente dito. Então, precisávamos criar essa estrutura para que as pessoas tivessem acesso às universidades, que eles pudessem formar pessoas aqui no Brasil e também, não só pensando aí um exemplo na educação superior, mas pensar também na educação básica, né? O ensino fundamental, o ensino médio. Lembrando que, curiosamente, né, nessa época nós só tínhamos, por exemplo, 3 cursos universitários. Então nós tínhamos engenharia, direito e medicina. Não existiam outros aspectos, outras necessidades sociais. Então tudo foi se transformando à medida pela qual foi havendo necessidade de outros profissionais aqui. Então todas as nossas leis, todo o que é voltado para a educação nessa época foi acompanhando as mudanças e necessidades sociais. Então, precisava ainda passar por esse momento em que as pessoas que eram os nobres, que eram de famílias que tinham dinheiro, muito tempo e tinham um status, precisava passar por esse momento em que esses limites desses direitos tinham que ser retirados e que tudo era feito para todos aí dentro do pensamento do Brasil República, tá? Então, conforme eu falei, essa primeira carta constitucional, foi em 1824, ela tinha essas características da Europa. Então, muito do direito romano nós temos presente nesse primeiro texto e do direito alemão também. Nós não tínhamos nessa época, para vocês acompanharem e pensarem nesse processo, um Ministério da Educação. O primeiro órgão assim, que nós tivemos com uma preocupação voltada para a educação, em 1827, foi a Comissão de Instrução Pública, né, que aprovou aí o primeiro projeto, criando as escolas de primeiras letras. Talvez, se você conversar um pouco com os seus avós, quem aí tiver bisavó, geralmente eles gostam desse termo, né, falar que a pessoa é instruída. Né? Quando esse termo ele é antigo, porque ele veio dessa época, né? Então quem era letrado, como eles diziam, que sabia ler e escrever, ou que tinha instrução. Então esse primeiro órgão ele tem essa nomenclatura porque na época essa palavra instrução fazia sentido, tá? Então depois nós tivemos um ato adicional em 1834, trazendo aí mais autonomia às províncias, né, como eles chamavam, abolindo o Conselho de Estado e efetivando aí uma descentralização da educação primária. Aí nós começamos com ideias do liberalismo, né? Então essa descentralização, de modo que eu não deixo a responsabilidade para o Estado
de construir escolas públicas, né? Eu descentralizo, eu abro também para a questão para o privado. Quem quiser abrir uma escola, pode abrir uma escola. Então, nessa época, começaram a surgir as primeiras escolas particulares. E depois, lá na frente, vocês vão ver que a realidade da escola particular e da escola pública era muito diferente do que nós temos hoje, né? A escola pública era a escola de qualidade e a escola particular era a escola daqueles alunos que não conseguiam estudar nas escolas públicas, né? Então teve essa abertura, as pessoas iam abrindo as escolas, mas a questão de qualidade muito mais controlada pelas estatais. Com o advento da República, o que mudou, né, para a educação? A gente tem aí também a criação da Secretaria da Instrução Pública. Olha lá o nome instrução novamente. Teve a pedagogágio, né, que eles utilizavam ainda um termo em latim, que era um centro de estudos e pesquisa voltados para a educação superior. E esse caráter de descentralização. Então, houve a abertura, né, para que as pessoas pudessem aí, tanto construir escolas particulares e também escolas religiosas. Então, começaram aí os primeiros internatos, por exemplo. Eles pensavam também nessa ideia que educação era um direito, mas era algo que não estava descrito como garantia, assim como nós temos hoje em Código de Lei, Código de Constituição. Ficava aí à mercê dos interesses e jogos locais. Então, por exemplo, nós temos aí na cidade do Rio de Janeiro a criação de milhares de escolas, o que a gente não tem, por exemplo, em outras regiões do país. Então, porque era a capital naquele momento, era de interesse daquele local ter pessoas letradas, como era descrito. Então, mesmo assim, a gente pode considerar que no século XX, a gente teve um fortalecimento do Estado. Muitas escolas foram criadas, muitas escolas surgiram, né, e escolas do ensino primário, que vocês vão ver que eles tinham umas outras divisões diferentes do que a gente tem hoje, que defendia o positivismo, né, defendia que o conhecimento científico era reflexo aí de um país que progredisse. Então, é isso. Eu agradeço a vocês e espero no próximo vídeo. Olá, aluno, sou a professora Flávia. Estamos no nosso terceiro tema da disciplina Aspectos Sociais, Políticos, Legais da Educação. E o tema de hoje é sobre a Constituição, Princípios e Fins da Educação. Hoje será uma aula um pouco densa, né? Nós vamos ver algumas leituras de artigo, mas vocês vão conseguir compreender e colocar um pouquinho para a realidade de vocês. Então, a Constituição, né? Nós temos o nosso primeiro documento de lei que se preocupou, né? Então, desde lá dos tempos do Império, aquela passada para a República, até o que nós temos hoje. Hoje, a gente pode fazer essa divisão, que sim, a gente traz uma Constituição preocupada da educação como direito de todos, né? Então, que direito é esse? Direito ao acesso, um acesso que seja gratuito e público, né? Então, não temos lá no nosso Código de Lei dizendo, olha, todo mundo tem acesso à escola particular, não, porque essa não é a realidade de todos. Como dever, né? Nosso texto, ele expressa de modo radical a respeito de que é dever do Estado e do município e da família à escola. Então, o que significa? Se eu trago um direito, eu vou exigir que ele seja cumprido. E para exigir que ele seja cumprido, eu preciso ter aí mecanismos pelos quais eu preciso praticar. Então, por exemplo, uma criança em idade escolar em que a família não procurou fazer uma matrícula para essa criança, a família pode ser punida, poderá ser chamada a dar satisfação ao Estado porque que essa criança não está matriculada em idade escolar. Então, é mais ou menos isso. É uma lei que impõe e que exige não só
da família, como também do Estado. Ao mesmo tempo, você, cidadão, que procura uma escola para o seu filho, se é direito e dever do Estado, você pode exigir que haja matrícula para o seu filho. Então, se por acaso você tem, principalmente as matrículas na creche, né, quando eles começam a ingressar, são um pouco mais difíceis, você pode exigir, você pode entrar com uma ação e pedido exigindo a matrícula do seu filho. Para fechar, tanto a exigência do Estado quanto da família. Então, se nós temos esses dois aspectos são exigidos que eles se cumpram. A questão da gratuidade, né? Então, nós temos hoje ensino público em todos os níveis. Então, nós temos o ensino público na educação básica, né? E aí compondo educação infantil, fundamental e ensino médio, temos ensino gratuito também no ensino superior. Agora, os mecanismos pelos quais é feito o ingresso, por exemplo, no ensino superior, você fala, professora, mas o ensino superior tem pago? Tem, mas tem ele gratuito, mas aí são outros mecanismos pelos quais as pessoas vão conseguir entrar. Uma obrigatoriedade que eles fazem é da questão da gratuidade, principalmente no ensino fundamental. É interessante que o texto de lei ele não exige essa gratuidade tanto no ensino médio, né? Não faz essa garantia. Nós garantimos no ensino fundamental. No texto de lei não está expresso que ela é garantida lá dentro do ensino médio. Então, o cidadão pode procurar o órgão competente, né, para que seja exigido essas vagas, né, dentro do ensino fundamental. Hoje nós temos aí também essa duração de 9 anos, eu já comentei com vocês em aulas anteriores, que isso é o mínimo que deve ser exigido. E ele diz o seguinte no nosso texto: gratuito em estabelecimentos oficiais. O que significa isso? Significa que se você quiser abrir uma escola, você precisa submeter ela às regras do Estado. Então você vai abrir uma escola e haverá o órgão do Estado que irá fiscalizar, verificar se essa escola pode funcionar, se está dentro de todos os requisitos de lei. Se por acaso tiver alguma irregularidade, o órgão será responsabilizado. Bom, o nosso marco principal é a Constituição de 1988. Nós temos o nosso documento principal, que é a LDB, que é de 96. Mas, para ela surgir, nós tivemos a base principal na Constituição de 1988. Então, vocês vão ver aí alguns aspectos. Por exemplo, dentro lá do capítulo 3 da Constituição, a gente tem um capítulo totalmente dedicado à educação, cultura e desporto. Então, a gente destaca aí para vocês em estudo os artigos 205 até o 214. Vocês vão ver que não é nada complicado de se entender e vocês conseguem trazer um pouco da realidade e ver como que isso é praticado. Então, no 205 ele diz: a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Na LDB ele vai repetir essa questão também, que é dever do Estado e da família, deve ser promovida e indicada de modo a que isso seja um ato de exercício da cidadania. O ensino deve ser ministrado de acordo com algumas bases, né, de igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, gratuidade, dentro de uma gestão democrática e garantindo o seu padrão de qualidade. Para garantir o padrão de qualidade, o que é feito? Determinados dispositivos que trazem aí bases, né, curriculares, de modo que todos consigam aprender o mesmo conteúdo, seja no Pará, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, por exemplo. O artigo 207, ele dá um pouquinho de autonomia didático-científica às universidades. No 208, ele vai falar um pouquinho do dever do Estado, mediante esse atendimento, né,
E aí ele traz alguns outros aspectos, como por exemplo material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde. Nós tivemos aí recentemente algumas políticas públicas, por exemplo, em que houve transporte escolar gratuito para as crianças. A alimentação, né, deve ser garantida também nesses locais. Dentro da iniciativa privada, né, o ensino é livre, atendendo às exigências e normas, né, dos órgãos reguladores. Alguns conteúdos mínimos, né, todos devem ter acesso ao mesmo conteúdo. E a questão do ensino religioso é facultativa. Nós sabemos que aí temos algumas escolas que se autodeclaram religiosas. E isso é possível, está em artigo de lei, não é proibido. As divisões financeiras, né, como que é feito, né, então ele começa falando que todo o que é arrecadado vai para a União, depois é distribuído em estados, depois é distribuído em municípios, tá? Então tudo isso está garantido na lei, tá tudo lá descrito na lei. Aí você vai me questionar, professora, mas será que isso é cumprido? Aí é uma outra questão que você vai refletir enquanto futuro professor, tá? A gente tem questões aí de desvio de verbas, vocês veem várias reportagens a respeito disso, né? Desviando, por exemplo, merenda escolar, que está lá na lei, que é determinado que as escolas devem ter, tá? Então é importante vocês perceberem que isso está em lei. Então se há alguma divulgação disso, por quê? Porque as pessoas vão lá e batem o pé e falam, a lei precisa ser cumprida. Aí o artigo 212, lá no seu primeiro parágrafo, vai falar um pouquinho dessa distribuição e arrecadação desses recursos públicos. Então, por exemplo, no artigo 213, a gente pode falar de recursos públicos que são destinados, por exemplo, para o ensino superior. Então, a gente tem aqui exemplo da Bolsa CAPES, a Bolsa FAPESP. Tudo isso está lá determinado e descrito que eles têm direito a esses recursos. Então, temos aí no artigo 214 os planos, né, da educação, que é tirar o analfabetismo, garantir a educação para todos. Então, vocês vão perceber nesses artigos que eu destaquei que há uma grande importância para a sua formação. E vocês vão perceber que não há nada tão complicado aí do dia a dia de vocês. Agradeço e até o próximo vídeo.